Lical. Sob as bênçãos de Deus, peço a todos que de pé, ao iniciar mais essa sessão ordinária, façamos uma saudação, uma salva de palmas ao Pavilhão Nacional. Senhor secretário, um salmo bíblico. Salmo 71. Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faze que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente, desde o mandamento que me salva, pois tu és minha rocha e a minha fortaleza. Homenagens póstumas, com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, queria fazer a proposição de um minuto de silêncio, homenagem póstuma, senhora presidente, ao ilustre sul-mineiro, ilustre caldense Fernando Brant, que nos deixou no último final de semana, natural de Caldas, onde viveu até os 5 anos de idade, e que, juntamente com Milton Nascimento, Lô Borges, Toninho Horta, formou, e outros músicos também, né, formou o famoso Clube da Esquina, em Belo Horizonte, compositor de músicas que já entraram para a história, né, da nossa música popular brasileira, um ilustre mineiro, uma figura realmente das mais queridas, e que nos deixou, né, depois de lutar para viver também, mas infelizmente é o destino de todos nós. Mas eu tenho certeza que as letras das músicas, desde os anos 60, as canções que embalaram gerações, certamente vão fazer que Fernando Brant seja lembrado ainda por muitas e muitas gerações. Então é uma perda, Por favor, senhores. imensa, né, para a música popular brasileira, para a cultura, para a arte, e para todos nós mineiros também, né, que aprendemos a admirar as suas composições. Então eu queria, né, prestar aqui essa singela homenagem a um mineiro, um sul-mineiro que muito fez pela música brasileira. Com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Eu queria também ressaltar aqui, pedindo licença ao vereador Antônio Carlos, ressaltar a figura do Fernando Brant, que foi de uma importância fundamental no final dos anos 60 e durante todas as décadas de 70, com a construção de músicas e poesias que marcaram a geração que lutou pela liberdade nesse país. Fernando Brant certamente está entre os grandes da América Latina. Se nós pensarmos nos grandes poetas que tiveram a sua obra musicada, ou ainda os compositores, Roberto Brant se encontra ao lado de figuras históricas como o cubano Nicolás Guillén, atual Paiupunk, Isabel Parra, Violeta Parra, figuras que marcaram toda a nossa luta e a nossa crença por um mundo mais justo e mais fraterno. A presidência soma aos nobres vereadores, condolências à família, e que Deus o tenha. 1 minuto de silêncio.
Em discussão, a ata da reunião anterior. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a ata encontra-se aprovada. Senhor secretário, leitura do expediente. Expediente do Executivo. Mensagem. 26. Projeto de lei que revoga a Lei 8.915, de 27 de junho de 2013, que autoriza a doação de área de terreno para ampliação da empresa Natanael Aparecido da Costa, Usimã, desistência da empresa beneficiária. As comissões pertinentes. Ofícios. Secretaria Municipal do Governo, 487. Em resposta ao Processar Legislativo 221/2014, que contém projeto de lei complementar que visa a alteração do perímetro urbano, inclusão da área rural situada no local denominado Córrego do Meio. Anexar ao processado. 490. Em resposta ao ofício 266, que encaminhou correspondência da senhora Maura Ângela de Souza, solicitando a revisão da lei de zoneamento. Oficie-se. 491. Em resposta ao requerimento 759, de autoria do vereador Jonei Eiras, e 766, de autoria da vereadora Regina Cioff, contendo pedido de informações sobre a comercialização de animais na FEARP. Vista aos requerentes. 493. Em resposta ao requerimento 129, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre a construção de abrigo para cães no bairro São José. Vista ao requerente. 494, em resposta ao requerimento 722, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre a construção de prédio na rua Odila Ferreira Monteiro. Vista ao requerente. 496, em resposta ao requerimento 297, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre a limpeza de terreno na rua Amapá. Vista ao requerente. 498, em resposta ao requerimento 273, de autoria da vereadora Maria José Escaciotti, contendo pedido de informações sobre a fiscalização do comércio ambulante. Vista a requerente. 499, em resposta ao requerimento 170, de autoria do vereador Tiago Cavelanha, contendo pedido de informações sobre a falta de medicamentos no Hospital Margarita Morales. Vista ao requerente. 500, em resposta ao requerimento 278, de autoria do vereador Joaquim Alves, contendo pedido de informações sobre o transporte de pacientes para tratamento de saúde em Campinas. Vista ao requerente, anexos na secretaria. 501, em resposta ao requerimento 300, de autoria da vereadora Maria José Escaciotti, contendo pedido de informações sobre a construção de quadro esportivo escolar no bairro Jardim Esperança. Vista requerente. 502, em resposta ao requerimento 260, de autoria do vereador Marcos Tadeu, contendo pedido de informações sobre o pagamento dos contratos firmados com as empresas Vina Equipamentos Limitada e SH Alimentos Limitada. Vista ao requerente. 503, em resposta ao requerimento 176, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre o quadro de servidores das termas Antônio Carlos. Vista ao requerente. 504, em resposta ao requerimento 177, de autoria do vereador Flávio Faria, contendo pedido de informações sobre a correção salarial dos servidores municipais. Vista ao requerente. 505, em resposta ao requerimento 281, de autoria do vereador Paulo Eustáquio, contendo pedido de informações sobre a convocação dos aprovados no concurso público 01 de 2013. Vista ao requerente. 506, solicita a prorrogação do prazo para resposta ao requerimento 317, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre o loteamento Morada do Sol. Em discussão? Em votação. Chaves acionadas. Por favor, vereador Tiago. Requerimento aprovado por 13 votos. 507. Em resposta ao Processar Legislativo 141 de 2014, que contém projeto de lei que autoriza a doação de lote de terreno para instalação da empresa Integração Armazéns Gerais Limitada.
Anexar ao processado. 508, em resposta ao processado legislativo 63 de 2015, que contém a prestação de contas do Fundo Municipal de Esporte e Lazer, relativa aos meses de novembro e dezembro de 2014. Anexar ao processado. 509, em resposta ao processado legislativo 07 de 2015, que contém projeto de lei complementar que altera e acrescenta dispositivos às leis complementares que especifica, altera os critérios de parcelamento, uso e ocupação do solo, ex 2, encaminha projeto substitutivo. Anexar ao processado. 512, em resposta ao requerimento 234, de autoria do vereador Marcos Tadeu, contendo pedido de informações sobre a avaliação de desempenho funcional dos servidores municipais. Vista ao requerente, documentos anexos em poder da Secretaria. 513, em resposta ao requerimento 262, de autoria do vereador Marcos Tadeu, contendo pedido de informações sobre a contratação de aprovados no concurso para preenchimentos de vaga para emprego público de professor 1. Vista ao requerente. 514, em resposta ao requerimento 303, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre o afundamento de trecho da Avenida Monsenhor Alderige. Vista ao requerente. 515, em resposta ao requerimento 184, de autoria do vereador Joaquim Alves, contendo pedido de informações sobre as desapropriações para prolongamento da Avenida Irradiação. Vista ao requerente. 516, em resposta ao requerimento 195, da autoria do vereador Rogério Carrillo, contendo pedido de informações sobre a implantação de equipamentos esportivos de lazer no loteamento Bortolã. Vista ao requerente. 517, em resposta ao requerimento 151, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre a construção de muro na rua Antônio Legutti. Vista ao requerente. 518, solicita prorrogação do prazo para respostas aos requerimentos número 308, pedido de informações do vereador Marcos Tadeu sobre o funcionamento da internet pública. 322, pedido de informações do vereador Luiz Carlos sobre a fiscalização de foco de mosquito da dengue em um lago com água parada localizado ao lado da creche Lápis de Cor. Em discussão? Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. 519, em resposta ao requerimento 193, de autoria da vereadora Regina Cioff, contendo pedido de informações sobre o funcionamento da Rádio Libertas. Vista requerente. 520, em resposta ao requerimento 311, de autoria do vereador Rogério Carrillo, contendo pedido de informações sobre o funcionamento dos setores de medicina do trabalho e segurança do trabalho. Vista ao requerente. 521, em resposta ao requerimento 290, de autoria do vereador Flávio Faria, contendo pedido de informações sobre o atendimento prestado através dos projetos Casa Lar e Família Acolhedora. Vista ao requerente. 522, em resposta ao requerimento 277, de autoria da vereadora Maria José Escaciotti, contendo pedido de informações sobre a contratação de empresa para a prestação de serviços na área de enfrentamento da violência doméstica. Vista requerente. 523, em resposta ao requerimento 324, de autoria do vereador Tiago Cavelanha, contendo pedido de informações sobre as instalações destinadas ao programa Sacolão da Família. Vista ao requerente. 524, em resposta ao requerimento 320, de autoria do vereador Flávio Faria, contendo pedido de informações sobre as negociações para instalação de uma unidade da Universidade do Estado de Minas Gerais. Vista ao requerente. 525, em resposta ao processado legislativo número 13 de 2015, que contém projeto de lei complementar que dispõe sobre a regularização de imóveis no perímetro urbano. Anexar ao processado. Secretaria Municipal de Promoção Social, 388, em resposta às indicações 183 e 204, de autoria do vereador Marcos Tadeu Sansão, solicitando providências a respeito da situação de moradores de rua na Avenida Dr. Davi Benedito Ottoni e moradores de rua que habitam uma edificação abandonada na Rua Odila Ferreira Monteiro, loteamento Chácara dos Cravos. Vista ao requerente. Atos oficiais, decretos. 11.599, aprova reajuste nas tarifas do terminal rodoviário. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. 11.600, abre créditos suplementares a dotações orçamentárias no valor de R$ 288 mil.
À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 11.601. Abre crédito especial para atender despesas decorrentes da criação da Secretaria Municipal de Cultura, no valor de R$ 1.200.000. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. 11.602. Nomeia membro para integrar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. 11.603. Dispõe sobre a transposição das dotações orçamentárias. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. 11.604. Dispõe sobre as prestações de contas dos fundos municipais. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. 11.605. Nomeia membros para integrar o Conselho Municipal de Política Cultural. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. Portarias. 4.249. Acrescenta e revoga dispositivos da Portaria 4.239 de 2015, que nomeia servidores do Departamento de Saúde Coletiva para o exercício da função de autoridade sanitária. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. 4.250. Acrescenta dispositivos da Portaria 4.239 de 2015, que nomeia servidores do Departamento de Saúde Coletiva para o exercício da função de autoridade sanitária. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. Expediente dos vereadores. Projeto de Lei 23. Dispõe a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública e do Fundo Municipal de Segurança Pública e da outras providências. Autoria do vereador Rogério Carrillo. As comissões pertinentes. Requerimentos. 394. Pedido de informações sobre o comércio de animais que vem ocorrendo aos domingos na Praça Dom Pedro II. Autoria do vereador Luiz Carlos. Em discussão? Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 395. Requer a realização de sessão solene especial em homenagem aos 240 anos da Polícia Militar de Minas Gerais. Autoria do vereador Paulo Eustáquio. Em discussão do plenário. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 398. Pedido de informações sobre os benefícios concedidos às associações vinculadas à Liga e ao ZAB, União das Sociedades Amigos de Bairro. Autoria da vereadora Regina Cioff. Leitura, pedido do vereador Antônio Carlos. Primeiro, uma perfeita integração entre os poderes constituídos e toda a comunidade deveria se concretizar através das associações de bairros. Ocorre que em nossa cidade parecem existir duas entidades agregadoras dessas associações, tais como a Liga e a USAB, União das Sociedades Amigos de Bairro. Segundo, constatou-se que em determinados bairros existem mais de duas entidades de moradores, dizendo-se representantes destas comunidades. Terceiro, não se tem conhecimento dos serviços prestados por essas agremiações de comum acordo com as autoridades municipais. Também não se tenha conhecimento de receberem algum tipo de dotação ou auxílio para o desenvolvimento de atividades essenciais à manutenção desses bairros ou comunidades. Assim, esta vereadora requer as seguintes informações. A. Qual o órgão ou secretaria que mantém um diálogo e relação mais estreita com essas entidades? B. Quais são os programas ou projetos, caso existam, desenvolvidos de comum acordo entre a administração municipal e essas associações? C. Quais são as entidades ou associações vinculadas à Liga e à USAB, devidamente cadastradas e capacitadas para atender às reivindicações da população? D. Existe alguma forma de auxílio ou subvenção a essas associações? E. Num passado remoto, os presidentes dessas associações de bairros recebiam uma centena de vale-transportes por mês através da empresa Circular.
visando propiciar aos seus dirigentes meios de locomoção para a realização de seus objetivos. Atualmente, esses benefícios ainda são fornecidos? Caso a administração municipal desconheça esse fato, solicitar por ofício àquela empresa concessionária se ainda são concedidos esse tipo de benefício e o tipo de apoio prestado a cada uma dessas associações e os valores mensais oferecidos. F. Quais são os representantes legais de cada uma dessas entidades e o local de suas sedes? Nestes termos, pede e espera deferimento a vereadora Regina Cioff. Em votação? Ou desculpa, você tinha solicitado? Com a palavra... em discussão, desculpa. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio Carlos. Muito obrigado, senhora presidente. Eu entendo, né, meu ponto de vista, que realmente, apesar de sermos uma cidade hoje com quase 200 mil habitantes, mas a existência de duas associações, eu acho que realmente não é muito benéfica, não. Mas tem a Liga, né, já teve Liga, depois veio ao ZAB, enfim. Agora, eu estava até conversando aqui com o colega, o vereador Tiago Cavelanha, como é que o Executivo vai responder por uma empresa, se a empresa ainda está fornecendo ajuda? Eu acho que fica complicado, porque ele vai dizer, assim, não tem, eu acho que o mínimo que pode dizer, não tem conhecimento. Né? Não estou querendo fazer advocacia de defesa aqui do Poder Executivo, mas é complicado. Talvez ele não tenha nem conhecimento da relação, ou se existe ou não, né, da empresa concessionária com qualquer associação, com qualquer entidade. Então, eu acredito que essa pergunta aí, essa questão, ela não deveria ficar dentro do requerimento. Eu entendo dessa forma, porque é uma entidade da iniciativa privada, muito embora seja uma concessionária do município. Mas como é que o prefeito vai, ou qualquer secretário vai responder e falar assim, olha, tal empresa ou empresa A ou B ajuda o presidente de bairro, porque hoje não existe nem vale transporte mais. Uma parte. Pois não? Uma parte, vereador Rogério Carrilho. Obrigado, vereador Antônio Carlos, pela parte. Só mesmo para contribuir com a discussão, mas fazendo memória aqui da pergunta que Vossa Excelência questiona, o requerimento, a pergunta diz que se o prefeito tem conhecimento desse tipo de benefício. Caso não tenha ou desconheça, que oficiasse a concessionária no sentido de buscar esse tipo de informação. Se não me falha a memória, me parece que é essa a pergunta, né? Obrigado pela parte. Então, eu só concluo dessa forma. Eu acredito até que a gente deveria trabalhar no sentido de que a cidade pudesse ter apenas uma entidade, mas não cabe a nós também decidir dessa forma, né? Porque eu acho que a liberdade, né, de constituir uma associação está garantida, né? Eu dei meu ponto de vista, a minha opinião, entendendo que se houvesse apenas uma associação, uma central, né, de associações de bairros, eu acho que seria mais produtivo, porque tem determinado bairro que tem o presidente da Liga e outro presidente de bairro da USAB. Então, fica, às vezes, até meio confuso. Então, eu vou aguardar aí o pronunciamento da nobre autora do requerimento e, de minha parte, muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Regina Cioff, em defesa do requerimento. Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora, presentes, a questão do seu questionamento em relação se o Executivo não teria condições de nos dar essa resposta, é justamente isso. Eu quero que ele busque essas informações, caso ele não tenha, para que a gente tenha um panorama, um mapeamento dessa situação, que na minha concepção, nobre vereador Antônio Carlos, é extremamente confusa. Extremamente confusa. Eu não sei o que está sendo realizado, quem é de quem, eu não sei. Então, eu acho que o senhor se ateve mais a um questionamento que talvez o Executivo realmente não conheça, mas que eu acredito, por essa integração, essa importante integração entre o Executivo, o Legislativo e as associações de bairro, ele deveria se informar. É uma oportunidade que nós estamos dando
para que ele possa fazer esse levantamento, inclusive buscar as informações que ele desconhece e que eu acho que é fundamental. Nós tínhamos aí um conhecimento de vale passe, de vale transporte, na época, pelo menos eram as informações oficiosas que nós recebíamos dessas associações, e que hoje nós não sabemos se existe, se não existe. Eu até acredito que o prefeito deve ter alguma informação, mas se ele não tiver, eu acho que é importante que ele tenha. É importante. Então, um documento no sentido que a gente possa realmente ver como que está esse cenário dentro do processo de administração da cidade. Porque eu acho que existir associação simplesmente por dizer que existe, né? E se não existe, quais as providências que nós podemos estar auxiliando o legislativo, juntamente com o executivo, no sentido, porque a participação das associações são fundamentais também para que o governo possa fazer a sua gestão. Então, nesse sentido de esclarecimento, inclusive de oportunidade, para que o prefeito possa buscar as informações que ele não tem, é que nós elaboramos esse pedido de informação, que eu espero que os senhores acatem. Era isso que eu tinha que fazer a colocação. Obrigada. Com a palavra, o vereador Tiago Cavalenho. Em seguida, o vereador Antônio Carlos Pereira. Senhor presidente, nobres colegas, vereador Antônio Carlos, vereadora doutora Regina Sioff, apesar de concordar com a colocação do vereador Antônio Carlos e entender que muitas vezes o nosso requerimento, nosso requerimento ele é sempre direcionado ao chefe do executivo, né, e também imaginar aí a dificuldade que o senhor prefeito terá para nos responder, né, entendo que é de extrema necessidade esse seu pedido. Eu me recordo, há 10 anos atrás, as forças que as associações de bairro tinham e o quanto elas eram importantes na gestão do poder público. Eu falo porque comecei minha vida política lá na Regional Sul e os meus grandes esteios eram os presidentes de bairro, onde nós nos reuníamos ali semanalmente, mensalmente, e tinham representatividade junto à população e faziam um trabalho voluntário de excelente qualidade. Realmente levavam os interesses do seu bairro adiante. É preciso também fazer justiça com uma pessoa chamada Carlos Gramin, que apesar de muitos gostarem, outros não gostarem tanto, era na figura dele que isso tudo se centralizava, e quando da sua doença, quando da sua fragilidade cerebral ali, que vem passando por sérios problemas de saúde, todo mundo sabe disso, foi que se iniciou esse esfarelamento, né, essa desorganização dessas dessas SABs, né, e o fortalecimento da Liga, que hoje, infelizmente, como a senhora colocou, trabalham como entidades concorrentes. É triste nós vermos num bairro, como o vereador Antônio Carlos também colocou aqui, duas lideranças no bairro, degladiando entre si, para ver qual que manda mais, qual que pode mais, qual que representa mais. Quem perde com isso é o bairro. Eu já cheguei em bairro onde tem presidente da SAB me pedindo uma coisa, o presidente da Liga me pedindo outra coisa, e eu tenho que sair sem atender nenhum dos dois, porque eu falei, se eu atender um, eu brinco o outro, se eu atender o outro, eu brinco um. Então, se vocês cheguem num acordo, eu volto a hora que a população estiver falando a mesma língua. Então, infelizmente, essa dicotomia, essa divisão que houve com o enfraquecimento da USAB foi muito prejudicial para o município, porque essas associações de bairro prestavam um grande serviço para o poder público. Obrigado, era isso. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos Pereira. Senhor presidente, eu entendo o requerimento, realmente é excelente. Eu vi, percebi a sensibilidade dos seus objetivos, né, de promover um debate, trazer o assunto em discussão, e tenho que concordar aqui com o nobre colega Tiago Cavalenho, que realmente o enfraquecimento da USAB, principalmente, é decorrente da doença do Carlão, Luiz Carlos Cardoso Gramin, que era, e ainda é uma liderança, muito embora esteja um tanto quanto afastado, né? E a Liga, sinceramente, eu não sei quem é o presidente da Liga, não tenho conhecimento. Eu sou totalmente favorável também às associações de bairros, que têm que
existir mesmo com força jurídica, com participação da população, e nós temos alguns exemplos, né, de sociedade de amigos de bairro que são atuantes. Bairro São Bento é um exemplo claro, conjunto habitacional, né, a Bortolã, né, agora foi fundada uma associação também de moradores ali no Vilar São Luís, Jardim Carolina, São Bernardo, né, e os moradores também se unindo, enfim, outras entidades que lutam, né, para defender os seus direitos. Então, eu acredito que seja o momento realmente da gente... Eu sou favorável. Eu só fiquei assim... Eu acho até que é uma coisa menor dentro da importância de termos um fortalecimento das instituições, voltar num assunto Vale Transporte. Eu só acho que isso aí é pequeno demais, com todo respeito, toda a vênia, né, expor dessa forma, que não existe, hoje não existe mais Vale Transporte, existiu no passado e era uma contribuição ao incentivo, né, aos presidentes de bairros, para que eles pudessem vir e ir às secretarias, à prefeitura, e infelizmente eu acredito que a gente deva trabalhar no sentido de fortalecer. Agora, o meu voto é totalmente favorável e acredito que é um assunto que mereça toda a nossa atenção realmente. Com a palavra, a vereadora Regina Ciol. Só para... Obrigado, senhor presidente. Só para dizer que também acho que, dentre o contexto do requerimento, é muito pequeno esse questionamento que eu fiz. O mais importante é nós tentarmos buscar o fio da meada dessa situação toda e buscar a reestrutura de uma importante associação, como muito bem disse o vereador Tiago Cavelanha no passado, colaborando muito com a gestão, né? Então, é somente isso, eu agradeço. Obrigada. Em votação, o requerimento 398/2015. Aprovado por 12 votos, com a ausência do vereador Joaquim e também do vereador Rogério Andrade. Justificativa de ausência nos trabalhos legislativos no período de 18 a 25 de junho de 2015, autoria do vereador Rogério Andrade. Deferido. 400. Pedido de informações sobre as reivindicações dos moradores dos loteamentos Jardim Novo Mundo e Jardim Europa, autoria do vereador Marcos Tadeu. Ninguém pediu a leitura? A leitura? Não. Então, coloca em discussão, plenário. Com a palavra, vereador Marcos Tadeu Salas Sansão. Senhora presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, volto a bater de novo no mesmo ponto, de todos os pedidos que o bairro fez, os moradores do bairro fez, não fomos atendidos em nada. Então eu estou fazendo esse pedido de informação para saber o porquê das coisas não serem atendidas naquele lugar. Estamos sofrendo roubos em residência quase que diários, agora está... Ontem, envenenamento de cachorro dentro de quintal, tudo, e a gente depende de algumas medidas de segurança. A polícia já está colaborando, mas o município não está colaborando em nada. Então, esse pedido de informação para saber se tem algum projeto, se vai ser feito ou não. Obrigado, presidente. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 401.
Pedido de informações complementares ao requerimento 231 de 2015, referente às despesas efetuadas pelo município para limpeza de terrenos particulares. Autoria da vereadora Regina Cioff. Em discussão? Em votação. Flávio. Requerimento aprovado por 14 votos. 402. Pedido de informações sobre a isenção de IPTU a portadores de doenças graves. Autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 403. Pedido de informações sobre a Avenida João Pinheiro. Autoria dos vereadores Flávio Faria, Luiz Carlos e Paulo Eustáquio. A leitura pedido do vereador Antônio Carlos. Em 2010, através da Lei 8.655, o município de Poços de Caldas aprovou a contratação, junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o valor de 5 milhões de reais destinados ao financiamento de projetos de infraestrutura. Tais recursos previstos na lei, precisamente no artigo 7º, seriam aplicados na ampliação da Avenida João Pinheiro para a melhoria das condições de tráfego naquela via. Muito embora tenha sido aprovada a lei, até o presente momento, nenhum projeto foi elaborado ou qualquer ação nesse sentido foi levada à frente. E hoje, infelizmente, a constatação feita pelos vereadores Flávio Faria, Paulo Eustáquio e Luiz Carlos Peni Silva não são boas. Faz-se necessário, com urgência, naquela região, obras de infraestrutura tais como melhoria nas calçadas, ciclovia, iluminação e principalmente a implementação de uma terceira faixa. Diante desse cenário, é forçoso os seguintes questionamentos. Primeiro, existe algum projeto ou estudo para a melhoria da iluminação, ciclovia e calçadas na Avenida João Pinheiro? 2. Existe algum projeto ou estudo para implementar uma terceira faixa na Avenida João Pinheiro? Terceiro, se sim, qual é o calendário previsto para a realização das obras acima citadas? Quarto, caso não exista nenhum projeto ou estudo nesse sentido, por que o mesmo ainda não foi realizado, uma vez que as verbas necessárias para a realização das mesmas já estão previstas e autorizadas na lei supracitada desde 2010? Nestes termos, pede e espera deferimento os vereadores Flávio Henrique, Luiz Carlos e Paulo Eustáquio. Em discussão. Com a palavra, Antônio Carlos. Vereador Antônio Carlos. Muito obrigado, senhora presidente. Tem só um detalhe, né? A João Pinheiro também, ela seria contemplada uma parte daqueles 74 milhões, né, que foram anunciados aí também com grande expectativa, né? E seriam obras monumentais. Realmente é uma via de grande movimento e que às vezes dá um certo temor na gente que passa por ali diariamente de acontecer algo pior, né? Não somente na avenida, à beira do Ribeirão, também as pontes, né? O tráfego de carretas que ainda continua, permanece. Eu acredito que a Prefeitura deveria dar um prazo para que empresas que ainda estão na João Pinheiro se mudarem para um outro local, facilitar, quem sabe, a instalação dessas empresas no Distrito Industrial. Agora nós mudamos aí a lei, né? Enfim, a João Pinheiro realmente é motivo de muitas reclamações. Ainda domingo estava passando ali pela calçada, no sentido centro-bairro, e as pessoas caminhando e reclamando. Calçada em estado lamentável, né? Realmente não é fácil, não. Mas tomara que os novos colegas possam ter sucesso nas respostas. Os recursos da administração passada, que foram
anunciados também, eu acho que foram, acredito eu, que tenham sido utilizados em outras obras, né? Porque na João Pinheiro, a lei do radar não aconteceu nada, né? Infelizmente. Muito obrigado. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 404. Requer a sessão das dependências da Câmara Municipal no dia 2 de julho, quinta-feira, para a realização de um evento visando a discussão do projeto de lei número 4.330 de 2004, em tramitação na Câmara dos Deputados, que regulamenta a contratação de serviços terceirizados no país. Autoria do vereador Flávio Faria. Eu gostaria de, aqui, uma questão de ordem, em expedientes de terceiros, que a semana passada nós não tivemos o tempo, dentro do regime regimental, para votar, já havia um pedido, o Conselho Municipal de Saúde, requerendo o uso das dependências no dia 2 de julho, inclusive, sabendo que essa casa jamais se negaria a ceder o espaço, já estão soltaram convites com a data, o local, da conferência, da 13ª Conferência Municipal de Saúde. Portanto, acho que fica difícil, né? Eu vou passar a palavra para o professor Flávio, na hora que eu colocar em discussão, mas eu teria que fazer essa colocação, que nós não temos como não ceder o espaço, né, para a 13ª conferência, porque, inclusive, já se organizaram, entregaram convites e tudo mais. Então, eu vou abrir a discussão do plenário, mas eu teria que passar essa informação. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Flávio Faria. Vereador Regina, muito obrigado pela palavra. Aí, só para esclarecer, nós até consultamos aí a assessoria da Câmara, o evento é das 8 às 17 horas, e nós marcamos o evento para as 19h30. Então, nós entendemos naquele momento que seria possível. Se a casa entender que tem dificuldade de usar nesse período noturno, a gente estaria retirando, mas o evento é das 8 às 17 horas. Só para esclarecimento. Tá, se não há conflito no horário, eu não vejo que tenha nenhum problema, né? Mas que eu tinha que fazer essa colocação, professor Flávio. Obrigada. Então, continue a discussão, o requerimento. Em votação. Vereador Lical está ausente. Não, nós não estamos votando o destaque, não. Nós estamos votando, eu fiz uma questão de ordem, só uma questão de ordem, para que nós pudéssemos votar com tranquilidade. Nós estamos votando o requerimento do vereador Flávio Faria. Porque eu não sei até que horas vai de conferência. Mas... Vereadora Maria José, Rogério, chaves acionadas. Agora? Não, não sei. Mas... Então, requerimento aprovado por 13 votos. Mas... Não sei.
Senhor secretário. 405. Votos de congratulações aos estudantes da Universidade Federal de Alfenas, Campo Poços de Caldas, que representaram o Brasil pela segunda vez consecutiva nos Jogos Internacionais de Mineração, autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão? Em votação? Requerimento aprovado por 14 votos. 406. Pedido de informações sobre a mudança da farmácia central para o prédio da antiga Policlínica, autoria do vereador Rogério Andrade. Em discussão? Em votação? Requerimento aprovado por 14 votos. 407. Pedido de informações sobre a reforma do ponto turístico Fonte dos Amores, autoria do vereador Luiz Carlos. Por favor. Obrigada, vereador Joaquim. A leitura, a pedido do vereador Joaquim Alves. Recentemente foi noticiado que foi liberada uma verba para a reforma de alguns pontos turísticos, incluindo a Fonte dos Amores. Diante do exposto, este vereador indaga, primeiro, qual é o valor da verba destinada para a reforma da Fonte dos Amores, especificamente? Segundo, quando a obra foi iniciada? Terceiro, quais as modificações estão previstas no projeto de reforma? Quarto, qual data prevista para a entrega definitiva da reforma? Quinto, está em construção um novo banheiro sanitário no referido local e, até o que se sabe, o antigo sanitário se encontrava em bom estado. Qual foi o motivo para desmanchar o antigo sanitário e construir esse novo? Justifica-se o presente requerimento a preocupação deste vereador em relação ao fato de que vários pontos turísticos do município estão precisando de reformas urgentes. Como a verba para estas reformas é de valor pequeno, todo o esforço no sentido de usar este dinheiro conscientemente, apenas no que é realmente necessário, será muito importante para que não haja desperdícios e para que a reforma fique a contento da população. Pede e espera deferimento o vereador Luiz Carlos Pena e Silva. Em discussão, com a palavra o vereador Paulo Eustáquio, depois o vereador Marcos Tadeu. Senhora presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar o vereador Lical por causa desse requerimento. Isso foi uma emenda parlamentar, senhora presidente, no orçamento do nosso ex-deputado Geraldo Tadeu, e do qual foi a revitalização de vários pontos turísticos, e que, na verdade, todos estão precisando de uma revitalização, porque está tendo muitas reclamações de turistas que vêm até a cidade, está certo, dizendo que os pontos turísticos da nossa cidade estão praticamente abandonados. E nós não podemos, né, anúncio dessa verba, dessa emenda do nosso ex-deputado Geraldo Tadeu, tem bastante tempo, foi no Country Club, foi no Cristo Redentor, foi na Fonte dos Amores, enfim, a gente não está vendo acontecer. Portanto, eu quero cumprimentar o vereador Lical por causa desse requerimento. Esperamos que ele vai ter uma resposta saudável e a população também e os turistas que vêm na nossa cidade. Aqui nós já vivemos das belezas naturais que existem na cidade de Poços de Caldas, mas precisa de manter, correto? Mesmo que seja cobrado como outros grandes centros, né, que a gente tem ido, né, são cobrados com uma taxa, pouco, mas para manter aquela população. E que nós não podemos deixar como está esses pontos de visitações públicas, como há reclamações aqui nesta casa, né, do comércio ambulante que existe, senhora presidente, senhores vereadores. Não podemos, vai lá no Recanto Japonês, vai na Fonte dos Amores, não podemos aceitar esse tipo de comércio ilegal que a fiscalização deveria de agir. Portanto, eu quero cumprimentar o ilustre vereador por esse requerimento, espero que alguma coisa tenha que ser feita em breve. Parabéns, vereador. Vereador Marcos Tadeu. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, público presente. Também quero parabenizar o nobre colega vereador Lical por esse pedido de informação. Para saber os valores que vão ser usados nessa reforma, fazer o banheiro,
ressaltando que o banheiro foi, como o vereador já havia dito na outra sessão, o banheiro foi, e hoje eu fui lá na parte da manhã para verificar, o banheiro foi demolido antes do feriado, então todos os turistas que passaram por aquele ponto turístico não puderam usar o banheiro. E também o trator da prefeitura foi lá para demolir o banheiro e arrebentou o banheiro com pia, porta, válvula, telha, todo o material que poderia ser usado no SOS Construção, que eu não sei se está em funcionamento ainda, mas poderia ser desmontado esse banheiro, pelo menos, e ser usado para uma família carente que precisasse de um vaso sanitário, de uma pia, de uma torneira, sifão, das telhas, do madeiramento, mas não, o trator entrou e moeu tudo e levaram para o lixão. Então poderia ter pelo menos um destino nobre, né, para encobrir esse erro de ter demolido o banheiro antes de ter feito o outro e nas vésperas do feriado deixando todos os turistas sem banheiro naquele ponto turístico. Então, se pudesse, eu peço licença ao nobre vereador para saber por que não foi, ou se foi, né, mas por que não foi levado ao SOS Construção o material do banheiro. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Lical. Senhor presidente, senhores vereadores, quero agradecer as palavras do Paulo Eustáquio, do companheiro de extensão. Eu acho que umas coisas que acontecem nessa prefeitura que eu nunca vi na minha vida. Dos tempos que eu sou político, cada dia está mudando mais. Eu estava lá quando fui ver, desmancharam o banheiro. Falei, nossa, por que será? Aí eles tinham começado, viu, Sansão? Fazer lá em cima. Então, primeiramente, antes deles começarem, eles já desmancharam o outro. Então falta coordenação, não sei de onde partiu, falta uma coordenação, falta ter secretário, não sei o que secretário, para dar umas coordenadas, engenheiro, alguma coisa. Aí desmancharam o banheiro, agora está sem outro, vai quando tiver pronto o outro. E os turistas, nós estamos chegando no meio agora as férias de julho, não tem que arrumar alguma árvore, tem bastante árvore lá, só pode ser isso aí, porque lá eles tiraram o banheiro, e é um absurdo tão grande, um banheiro bem feito, bem montado, desmancharam. Ah, não serve para nada, serve, porque os motoristas de ônibus não entram com ônibus lá dentro, eles ficam lá fora, tem pessoas que não querem conhecer o véu a Fonte dos Amores, então fica dentro do ônibus e usa o banheiro sentado, e usa. Não, eles desmancharam. Isso aí, sabe o que é? É falta de respeito com o dinheiro público. Não é porque o deputado que mandou, é uma verba do deputado, que nós vamos jogar fora todo o material, agora você acabou de dizer. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Paulo Tadeu. Cumprimentar o vereador Luiz Carlos pelo pedido de informação, o vereador Marcos Sansão também pela complementação das informações, e dizer que isso é algo, se confirmado, absolutamente indefensável. Como é que você não conclui um equipamento e já derruba o outro? E ainda mais nas condições em que o vereador Marcos Sansão relata aqui. Então eu tenho certeza que o prefeito há de cobrar responsabilidade de quem deu uma ordem tão estranha, né, tão esdrúxula, né, tão sem compromisso com o interesse público. Então, quero dizer que voto a favor e cumprimento o vereador pela iniciativa. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, eu também cumprimento o vereador pela importância do requerimento e tenho sido também um defensor aí das reformas dos pontos turísticos, porque tenho um contato sempre com turistas aí, é uma coisa gratificante, algo que nos alegra, no final de semana, ver a cidade lotada, mas ao mesmo tempo ver tanta decepção daqueles que nos visitam. Agora, nobre vereador Luiz Carlos, o senhor que tem muito contato lá na Secretaria de Obras, é o retrato, né, de um secretário adjunto que não é de Poços de Caldas, caiu de paraquedas aqui, em vez de atender bem os nossos munícipes, conforme aconteceu com o senhor José da Cruz Rodrigues, do Hotel Lisboa, ele fica aí, isso é um trabalho mal feito. Irresponsabilidade, falta de respeito, conforme o vereador Luiz Carlos falou, com o dinheiro público, né? Então, acredito, senhora presidente, que deveríamos ver mais de perto essa situação, realmente. A denúncia do vereador Marcos Sansão realmente é impactante até, né?
Como é que... Isso aconteceu também lá no Cristo Redentor, quando estava na Secretaria de Planejamento, de triste memória, né, Gina Beatriz Rende, que ela mandou também destruir uns sanitários lá no Alto do Cristo. Na época, antes mesmo de começar a reforma também. Então, a impressão que se tem é que a equipe, alguns setores da Prefeitura hoje, estão desarticulados. A verdade é essa. Não há satisfação da Secretaria de Obras com a presença desse secretário adjunto aí. Sinceramente, é o que a gente ouve. Nós não podemos afirmar aqui com nomes, porque a gente vai comprometer servidores da própria Secretaria com os quais eu tive contato logo após criticar aqui, de forma até veemente, o tratamento que ele dispensou ao senhor José do Hotel Lisboa. Se o secretário titular, Aldo Foltz Hanser, é até uma pessoa simpática, de bom trato, esse senhor aí, tal qual a ex-secretária de Planejamento, Gina Rende, ele não está, de forma alguma, agradando. Não tem nada contra ele, mas são informações que a gente recebe e que, às vezes, fatos comprovam aquilo que a gente escuta por aí. Muito obrigado. Em votação? Requerimento aprovado por 14 votos. Registro a presença do ex-vereador Marco Antônio Rossi, meu colega Marco Antônio. Bem-vindo, Marco. 408. Pedido de informações sobre a possibilidade de colocação de semáforos inteligentes na Avenida João Pinheiro, próximo aos pontos dos radares. Autoria do vereador Luiz Carlos. A leitura, a pedido do vereador José Maria. Devido a várias reclamações recebidas por empresas de ônibus que alegam que o sinal fica amarelo e logo vermelho, este vereador indaga. Primeiro, existe a possibilidade de se colocar semáforos inteligentes na Avenida João Pinheiro, próximo aos pontos dos radares? Se negativa a resposta, justificar o motivo. Segundo, se afirmativa a resposta anterior, em quanto tempo esses semáforos poderão substituir os atuais? Justifica-se o presente requerimento a preocupação deste vereador, pois trata-se de uma reivindicação, principalmente de empresas de ônibus, que estão recebendo multas constantes, pois não existe alternativa, quando, ao passar pela faixa, o sinal muda para amarelo, a não ser seguir em frente. Com o sinal inteligente, a situação já seria outra, já que existe um temporizador para os semáforos e assim um cálculo prévio poderia ser realizado para evitar passar no amarelo ou no vermelho. Além do mais, é necessário reprimir a famosa máquina de fazer multa, muito presente em vários municípios que possuem radar. Nestes termos, pede as per deferimento o vereador Luiz Carlos Penicil. Em discussão, com a palavra, o vereador Lical. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estou vendo a possibilidade junto à administração, porque o que está acontecendo na Avenida João Pinheiro, vou deixar bem claro, porque senão vão falar que eu colocar a palavra na minha boca aí, porque aqui a gente fala aqui, depois lá fora deturpa a história. Sou favorável aos radares, que nós todos vereadores pedimos, foi muito importante para posticar os radares, mas está acontecendo o seguinte, na rua Assis Figueiredo, um exemplo, a rua Assis tem sinal inteligente, a pessoa programa a hora de parar. A Avenida João Pinheiro tem a faixa amarela, no caso é branca, se o carro passar ali em cima é multado. Você imagina um ônibus cheio de passageiros, que já tem multas, não vou citar, que já foram multados diversos motoristas e eles mesmos vão ter que pagar essa multa. Por quê? Como que o motorista da amarelo já deu vermelho, como é que ele vai frear? Ele vai machucar os passageiros todos dentro do ônibus. Então agora cabe à administração ter um bom senso,
Um bom senso, fala, nossa, isso está dando muito lucro para a prefeitura, que eles podem falar, a prefeitura não tem dinheiro para comprar semáforo, não tem dinheiro. Mas aí o lucro que dá dando, me falar que já tem mais de 6 mil multas. A maior parte da multa não é excesso de velocidade, não. É à noite, depois das 10 horas da noite, as pessoas ficam com medo de parar, passa o sinal fechado, para não ser de medo de ser assaltado, e agora a respeito do semáforo. Não custa nada colocar, já que fizeram uma coisa, vamos colocar, se não tem dinheiro para comprar, tira da Rua Assis então, que a Rua Assis não tem velocidade. Aí a pessoa vendo, os motoristas vão programar, vai ver no horário, já vai diminuir e para. Do jeito que está, não. Dá vermelho, já dá amarelo, já dá vermelho. O que acontece? Passam fechado, são multados. Então, quer haver a possibilidade, junto à administração, mais rápido possível fazer, para não ficar uma fábrica de multa, igual muitas cidades já aconteceu isso. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Sansão. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, concordo com tudo com o vereador Lical. Concordo mesmo, dou os parabéns por esse pedido de informação, porque o que está acontecendo na Avenida de João Pinheiro, eu acho que os sinais ficaram inteligentes agora, viu? Os sinais ficaram inteligentes, porque o sinal a gente vai passar, o sinal está verde, ele fica amarelo e vermelho, não dá tempo de cruzar. E aí o grande questionamento de toda a população é esse, se vai vir essas multas ou não, porque não dá tempo de cruzar. O tempo de sinal amarelo é mínimo e não dá tempo do carro passar. E não é avisado que o carro, ou quando o sinal vai fechar. Então a pessoa está passando a 60 por hora, de repente o sinal fica... Por favor, senhores vereadores, amarelo, vereador vermelho. Com a palavra, por favor. Uma parte do vereador Thiago Cavelanha. Apenas para concordar com as palavras do vereador Sansão e ressaltar, principalmente na primeira ponte, no sentido centro-bairro. O amarelo, ele acho que não chega a dar ali poucos segundos. Não, são uns 3 segundos no máximo. Não dá 3 segundos, não dá 3 segundos, ele é até menos. Então a gente fica esperando isso aí, porque se o sinal, com poucos segundos do sinal amarelo, isso aí vai caracterizar a indústria da multa, que não é o correto. Foi colocado, implantado o semáforo para diminuir a velocidade. Obrigado. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 409. Votos de pesar aos familiares do senhor Acácio Tadeu Vieira, autoria do vereador Luiz Carlos. Oficie-se. 410. Pedido de informações sobre o pregão de registro de preços 66 de 2015, que trata da contratação de serviço de guincho para remoção de veículos e carcaças abandonadas em vias ou logradouros públicos. Autoria do vereador Marcos Tadeu e Paulo Estáquio. Em discussão? Com a palavra, vereador Marcos Tadeu. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, esse pedido de informação é a respeito da contratação de empresa de guincho pela prefeitura para remoção de carcaças e veículos na rua. Então, o questionamento nosso é o convênio, aonde que vai ser feito esse convênio, se tem o convênio, qual pátio que vai ser colocado esses carros, e principalmente o critério de remoção desses carros. Como é que vai ser o critério de remoção de um carro para o pátio? Isso é uma grande dúvida. E a gente quer o processo licitatório para saber a empresa ganhadora também dessa licitação. Em votação. Chaves acionadas. Requerimento aprovado por 14 votos. 408. 411. Pedido de informações sobre as obras ou consórcios realizados pela empresa pública DME Energética desde a aprovação da Lei Complementar número 111, de 26 de março de 2010. Autoria do vereador Luiz Carlos. A leitura a pedido do vereador Luiz Carlos. Com o intuito
de fiscalizar a administração sobre as questões que acontecem no nosso município, esclarecer dúvidas referente a este assunto, este vereador indaga: primeiro, quais obras ou consórcios referente à construção de usinas ou linhas de transmissão foram realizados pela DME Energética após a aprovação da Lei Complementar 111 de 26 de março de 2010? Para facilitar o entendimento, este vereador solicita que seja apresentado da seguinte maneira. Aí aqui existe um gráfico que fica onde está discriminado o ano, a obra, o consórcio, a atividade de geração e transmissão e o valor. E no ano de 2010 até 2015. Segundo, há informações, através de denúncia anônima, que o DME Energética alugava um terreno para guardar veículos ao custo de R$ 5.100 mensais. Essa informação procede? Se afirmativa a resposta, a favor anexar a cópia do contrato de locação e suas referidas alterações e preencher planilha conforme o modelo abaixo. A data, o valor e o beneficiário. Terceiro, informar a quantidade de veículos que eram guardados no local, excluindo os que ficavam guardados dentro da garagem coberta existente no imóvel próprio do DME Energética. Quarto, informar a quantidade de veículos oficiais, funcionários e de terceiros, empresas prestadoras de serviço, que utilizavam com frequência o estacionamento. Quinto, apresentar pesquisa de mercado onde mostra que era mais vantajoso para a empresa alugar terreno do que alugar vagas de estacionamento e estabelecimento da redondeza. Sexto, apresentar listagem de funcionários da empresa DME Energética. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Luiz Carlos Pena e Silva. Em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 412. Votos de congratulações às equipes de futsal de Poços de Caldas pela conquista do título da categoria Sub-17. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão? Em votação? Requerimento aprovado por 14 votos. 413. Pedido de informações sobre o forte odor que exala do córrego que passa ao fundo do loteamento Maria Imaculada. Autoria do vereador Joaquim Alves. Palavra, vereador. Então, coloco em discussão com a palavra o vereador Joaquim Alves. Senhora presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, público presente, eu tive o pessoal lá do Maria Imaculada, do Campo dos Aroeiras, me convidou para ir lá para ver essa situação que está esse ribeirãozinho que passa no fundo desses bairros. É realmente de assustar, porque no momento que eu estive lá, uma meia hora, uma hora mais ou menos, a gente sentiu um mau cheiro mesmo lá que contém lá nesse local. E eles me questionaram porque se o DEMAI não tem uma obra para fazer lá, e a gente vai fazer um requerimento pedindo explicações se realmente tem essa obra para fazer aqui, porque muitos moradores falaram que já conversou com o pessoal do DEMAI, não nessa administração, nas administrações passadas também, e que nada foi feito. Existe uma rede coletora de esgoto lá, que sempre quando enche, me parece que ela liga lá da Maria Imaculada, lá no Jardim Country Club, para poder ir para baixo. E não, tem vezes que não funciona. E constatei lá que em volta da rede coletora está tudo preto, assim, de esgoto, que quando enche, provavelmente depois sai e corre para o rio, para o córrego que tem lá. O Campos das Aroeiras também, estive lá também conversando com os moradores que moram perto lá também. Todo mundo falou que realmente é difícil conviver com esse mau cheiro lá, principalmente no tempo agora que não chove, o tempo está seco, e esse odor realmente penetra nas casas lá. Tem pessoas que falam que não tem nem jeito de chamar uma pessoa para ir fazer um churrasco na casa, um almoço, porque a situação está difícil. Espero que o DEMAI tenha, como sempre, nos ouve aqui. Esse não é o pedido meu do vereador Joaquim, não, são de todos os vereadores que aqui, que provavelmente algum também já está sabendo desse problema.
que faça alguma coisa lá, que ajude a população, porque são pagadores de impostos e o questionamento é isso quanto a nós, que paga os impostos e não vê essas obras em benefício deles. Muito obrigado. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 414. Pedido de informações sobre os valores gastos com patrocínios pela empresa pública DME Posto de Caldas Participações S.A., desde a aprovação da Lei Complementar 111 de 2010. Autoria do vereador Luiz Carlos. Peço a leitura, por gentileza, senhor presidente. A leitura, pedido do vereador, autor do requerimento, vereador Luiz Carlos. Com o intuito de fiscalizar a administração sobre as questões que acontecem no nosso município e esclarecer dúvidas referente a este assunto, este vereador indaga. Primeiro, qual o valor gasto com patrocínio desde 26 de março de 2010, data da publicação da Lei Complementar 111 de 2010, levando-se em conta o inciso 5º do artigo 8º da referida norma, onde consta celebrar contratos e convênios com organizações públicas ou particulares com fins estritamente sociais, culturais e ambientais? Aí o vereador apresenta novamente um gráfico pedindo que deverá ser preenchido um quadro para cada ano, 2010, 2011, 2012, 13, 14 e 15, sendo necessária a apresentação do valor final de cada ano. Aí está aqui o projeto, a data, a organização, CNPJ e valor. Segundo, qual o montante que o DME Participações repassou para a Prefeitura Municipal a título de dividendos, redução de capital e juros sobre capital próprio, desde a aprovação da referida lei complementar? Para facilitar o entendimento, este vereador solicita que seja apresentado da seguinte maneira: o ano de 2010 e 2015, dividendos, redução de capital e o total. Terceiro, levando-se em conta a informação publicada no Jornal da Mantiqueira no dia 29 de abril de 2015, DME divulga balanço com saldo positivo de 28 milhões. Como se explica a redução de 26.073.000 do caixa, conforme demonstrar no balanço divulgado na edição da publicação, tendo por base o qual final do item 28 da página C14, total 2013, 229.149 e total 2014, 203.076. Pede espera de referimento, vereador Luiz Carlos Pene Silva. Em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 415. Pedido de informações sobre o valor gasto pela empresa pública DME Posto de Caldas Participações S.A. com o patrocínio do evento Sinfonia das Águas, desde a aprovação da Lei Complementar 111 de 2010. Autoria do vereador Luiz Carlos. Em discussão? Em votação? Requerimento aprovado por 14 votos. Expediente de terceiros. Ofícios. 2000 Turismo. Reitera os termos do ofício encaminhado em 2 de dezembro de 2014, solicitando a redução do ISS de 5% para 2%. Ao senhor prefeito municipal. Conselho Municipal de Saúde requer o uso das dependências da Câmara Municipal no dia 2 de junho de 2015, quinta-feira, das 8 às 17 horas, para a realização da 13ª Conferência Municipal de Saúde. Em discussão? Em votação.
Requerimento aprovado por 14 votos. Rafael Rocha de Carvalho requer o uso da tribuna popular para expor sobre as alterações do cruzamento da Avenida José Remígio Prézia com a Gabrielina Loyola Junqueira. Em discussão do plenário, requerimento de autoria do Rafael Rocha de Carvalho. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. PCdoB requer o uso das dependências da Câmara Municipal no dia 12 de julho de 2015, domingo, das 8 horas da manhã às 13 horas, para a realização do encontro macro-regional do PCdoB Região Sul. Em discussão? Em votação? Requerimento aprovado por 14 votos. Senado Federal. Gabinete dos Senadores Fernando Collor e Ronaldo Caiado acusam o recebimento da moção de apoio 03 de 2015, de autoria do vereador Paulo Tadeu, para que o Congresso Nacional não aprove o projeto de lei 4.330, que trata da terceirização de atividades fins de trabalho. Vista ao requerente. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais informa a remuneração atualizada dos deputados estaduais. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. A DSMIG encaminha para análise e providências cópia de representação em face do prefeito municipal e do secretário municipal e adjunto de projetos e obras públicas, possibilidade de irregularidades na adesão da ata de registro de preços da Prefeitura Municipal de Mariana, contratação da empresa especializada para a elaboração de projetos de arquitetura e engenharia e gerenciamento de obras para diversas áreas de interesse público. Pedido de leitura do vereador Antônio Carlos Pereira. Senhora Presidente, primeiro, encaminhamos a Vossa Excelência cópia de representação oferecida em 8 de junho próximo passado à Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público de Poços de Caldas para análise e providências deste legislativo. Segundo, a DSMIG, Agência para Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Sul e Sudoeste de Minas Gerais, e o Clube de Engenharia de Poços de Caldas decidiram oferecer a representação ao Ministério Público diante da possibilidade de irregularidades e de lesão ao erário constante da adesão à ata de registro de preços da Prefeitura do município de Mariana, cópia do processo anexo. Terceiro, como Vossa Excelência poderá verificar, a medida tomada tem por objetivo resguardar os direitos dos cidadãos poços-caldenses e fazer com que a administração municipal mantenha os princípios da legalidade e transparência em todos os seus atos, especificamente na contratação de serviços. Aproveitamos a oportunidade para apresentar os protestos do mais alto respeito com que subscrevemos de Vossa Excelência. Atenciosamente, Laércio José Lamana Camargo e João da Silva Ferrão. Os documentos estão anexos na secretaria. Vamos encaminhar, então, as comissões pertinentes. Ministério da Educação informa a liberação de recursos financeiros destinada a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 246.808. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. Nada mais consta, senhora presidente. Intervalo regimental de 15 minutos.